Povo de Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos louvar ao nosso Deus, louvar ao nosso bom Deus pela oportunidade, pelo privilégio que Ele nos concede de poder fazermos uso da Sua palavra. Podermos ser um instrumento de Sua vontade na terra. E que Deus possa te abençoar através dessa mensagem, através dessa pregação, que vai ser muito útil para cada um de nós. Hoje eu quero falar sobre o povo despreocupado. E eu quero ler Daniel capítulo 8, versículo 24. Na verdade, nós vamos ler o 25 e o 24. E diz assim, olha: grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Amém? Eu quero trabalhar esse texto, essa temática com cada um de vocês hoje, porque quando se fala no livro de Daniel, quando se estuda a parte escatológica do livro de Daniel e o livro de Apocalipse, para quem não tem um conhecimento específico da área escatológica, fica meio complicado, fica meio difícil você entender aquilo que a palavra de Deus diz e aquilo que a palavra de Deus requer. Então, se torna um pouco, a mensagem se torna um pouco defeituosa, visto que se a gente não tiver base, não tiver argumentos para ministrar aquilo que a palavra de Deus diz, se torna complicado a compreensão e a lógica dos fatos e dos acontecimentos, daquilo que Deus quer transmitir, daquilo que Deus quer mostrar dentro da sua revelação, dentro da sua palavra, dentro da profecia bíblica. Tá? Quando a gente lê o capítulo 7 e 8 de Daniel, ele teve uma visão. No capítulo 7, ele teve uma visão, tá? Ele teve uma visão e, a priori, quando ele tem essa visão, né, que é o sonho sobre os 4 animais, ele diz que ele começou a escrever os sonhos, as visões e as revelações da qual ele tinha sonhado. Ele escreve. E no capítulo 8, ele tem uma visão novamente. Ele tem uma visão de um carneiro e ele tem a visão de um bode.
Ele diz que o bode corria sobre a face da terra sem pisar no chão. E esse bode veio fazer guerra contra o carneiro. Tá? Ele tem a visão e ele é transportado da onde ele estava, na Babilônia, para outra cidade em Suzã, em Elão. Ele é transportado para lá em espírito. Talvez ele tenha ficado, talvez ele estivesse dormindo, mas em sonho ele é levado até Suzã, até o rio Ulai, e na província de Elão. Tá? Ele tem essa visão desses animais, do carneiro e do bode, mas na verdade o que se trata, né, da revelação de Deus, Deus dá a entender a compreensão da visão da revelação a Daniel. Deus envia o anjo Gabriel, que lhe fornece todas as informações acerca da visão. E aí a Bíblia diz que Daniel ele fica enfraquecido, ele fica doente, ele fica enfermo por causa da glória, por causa da revelação de Deus sobre a sua vida, sobre o peso, na verdade, daquilo que Deus colocou e propôs no coração de Daniel. Veja bem, quando a gente lê o versículo 24 e o versículo 25, a gente tem duas interpretações acerca desses dois versículos. A gente tem a interpretação que aconteceu, cumprimento dessa profecia da qual aconteceu, e o que vai acontecer ainda no futuro com relação a esse acontecimento. Ou seja, a profecia em si se cumpriu uma parte, mas vai se cumprir ainda literalmente no futuro bem próximo. Tá? Se cumpriu isso aqui, essa profecia, porque esses dois versículos aqui, eles estão falando de um homem que estava preso em Roma, estava em uma das prisões romanas, e esse homem, ele é solto, ele era um homem sírio, e esse homem faz uma aliança com os romanos para que ele fosse derrotar o exército de Alexandre o Grande. Veja bem, quem está dominando o mundo nesse período aqui, que é o período interbíblico, onde o texto bíblico se encaixa, onde se realizou em parte a profecia, no período interbíblico, quando a Pérsia estava reinando sobre todas as nações, quando o império grego reinou,
quando o Império Medo-Persa reinou, quando a Babilônia reinou, quando mataram o pai de Alexandre, rei da Síria. Alexandre está estudando na Grécia e agora vai ser levantado como o rei, o novo rei da dinastia da Síria. E Alexandre vem para conquistar e dominar todo o mundo, todo o território no mundo antigo. É Alexandre que está reinando, é Alexandre que está dominando, é Alexandre que está conquistando as nações, agregando ao seu povo, o povo grego também, porque ele também lutava pelos gregos. Ele fez, na verdade, uma unificação territorial. E Alexandre, todos os povos em que ele conquistava, ele dominava, ele trazia essa cultura, ele trazia essa religião grega, ele implantou em todos os territórios a cultura helenística. Alexandre trouxe para as cidades conquistadas, ele trouxe a cultura, o esporte, a filosofia, a religião grega. Ele infunde nos territórios conquistados o helenismo. Dentro dos territórios, e aqueles que não lutavam, aqueles que não morriam, era agregado ao território de Alexandre o Grande. Só que a Bíblia diz que Alexandre ele foi morto, ele morre. E aí o livro de Daniel diz que o território conquistado por Alexandre o Grande agora é dividido em 4. É isso que diz aqui o capítulo 8 de Daniel. O território é dividido agora entre os seus 4 generais. Só que esses 4 generais de Alexandre o Grande são homens fracos, são exércitos fracos, são exércitos fáceis de dominar, fáceis de conquistar. Na verdade, o reino se enfraqueceu com a divisão entre os soldados, os 4 soldados mais leais de Alexandre o Grande. Então, o que acontece? Roma vai fazer uma aliança com Antíoco Epifânio, que estava preso lá em Roma, já falei, que estava preso. Ele sai da prisão, ele reúne um grupo de soldados, de pessoas que fossem lutar contra esses 4 generais de Alexandre o Grande, e ele consegue, na verdade, derrotar esses homens. Ele consegue derrotar esses homens de uma forma truculenta, arbitrária. E ele toma os territórios, ele agora agrega todos os territórios aos romanos, porque agora ele é o grande general que está no controle, que está no comando da ação, das ações militares. E vai destruindo as nações. Antíoco, ele invade Jerusalém, destrói totalmente as cidades de Jerusalém, mata algumas pessoas, ele deixa os sacerdotes, as pessoas fogem com medo, as pessoas não querem lutar,
As pessoas não têm coragem de lutar com o exército de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio invade o templo de Jerusalém, destrói tudo, leva todas as peças, tudo o ouro, tudo que tinha no templo, ele leva, ele saqueia tudo e ele coloca 2 guardas na porta do templo. E ele, para irritar mais o povo de Deus, irritar o próprio Deus, ele coloca uma estátua de Zeus e uma estátua de Apolo, que são 2 divindades romanas, e sacrifica no altar do Senhor um animal imundo, um porco, trazendo a ira do povo, trazendo a ira de Deus sobre a sua vida, sobre ele. Esse homem fez tanto mal à nação de Israel, tanto mal ao povo de Deus, que ninguém tem coragem de se levantar contra ele. Ninguém tem coragem de lutar contra ele. E ele toma conta dos territórios, ele agrega os territórios para si. Só que olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ou seja, nenhuma pessoa nesse período aqui ia matar Antíoco Epifânio. Nenhum soldado, nenhum homem em sua sã consciência ia desferir algum golpe mortal em Antíoco Epifânio. Porque ninguém que zomba de Deus e fica vivo para contar a história. Não existe nenhum ser humano na face da terra que zombe de Deus e fique vivo para contar a história. A grande abominação que Antíoco pratica no templo de Israel, no templo de Jerusalém, no altar do Senhor, trouxe a ele um grande pecado e foi a causa da sua derrota. Porque olha o que a Bíblia diz, será quebrado sem esforço de mãos humanas, ou seja, será morto sem precisar que ninguém o mate, ou seja, ele vai morrer de forma misteriosa. Uma simples dor de barriga, ou vai ficar louco, se mata. Sei que ele teve uma morte horrível. Por quê? Porque ninguém zomba de Deus, ninguém zomba do povo de Deus e fica vivo para contar a história. Esse acontecimento aqui se deu no período interbíblico, aquela página branca que tem entre Mateus e Malaquias. Período interbíblico, olha, esse aqui, ó. Período interbíblico. Entre Mateus e Malaquias. 400 anos de história, 400 anos de silêncio, da qual Deus não se manifesta nem com profeta, nem por sacerdote, nem por Urim, nem por Tumim, nem por palavra revelada, nem por palavra audível. Deus ele fica em silêncio durante esse período interbíblico. Deus não usa ninguém. Então, nós temos aqui 400 anos de história. Nós temos aqui o domínio do Império Grego, do Império Medo-Persa, do Império Babilônico. Nós temos aqui o domínio do Império, do Império Romano. Nós temos aqui o surgimento das seitas judaicas. Nós temos aqui a revolta dos Macabeus. Nós temos aqui nesse período, né, começando no ano 4 e 6, o reinado de Herodes o Grande.
Nós temos aqui no ano 4 o nascimento de Cristo, a plenitude dos tempos, o mundo se preparando para receber o Messias prometido. E nós temos aqui a destruição e a morte de Antíoco Epifânio, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Amém? De que falou o profeta Daniel. As únicas pessoas que irão se levantar contra o domínio epifânio é Judas Macabeu, que aí vai dar início à revolta dos Macabeus, aonde os filhos de Judas Macabeu, eles irão fazer parte desse motim e irão expulsar as tropas, os soldados de Antíoco Epifânio. A revolta dos Macabeus que aconteceu justamente no período interbíblico, que aí nós temos os dois livros apócrifos, a primeiro e segundo Macabeus. Amém? Só que, queridos, eu não quero falar desse assunto aqui. Isso só foi a parte introdutória. Eu quero falar do que vai acontecer dentro desse texto futuramente. Amém? Futuramente. Porque esse versículo 25 aqui, o profeta Daniel está falando do anticristo. Ele está falando do anticristo, o homem que vai surgir e que vai resolver os problemas das nações. O anticristo é o homem, o líder mundial, que vai solucionar os problemas econômicos, o desemprego, vai resolver tudo que as nações precisam para serem resolvidas, e ele vai se tornar o líder mundial. Muitas pessoas não conseguem entender como é que ele vai conseguir unir países que hoje são brigados. Ninguém consegue entender como ele vai fazer para que ele una, ele faça essa união entre países comunistas e países capitalistas. Mas aqui a Bíblia diz aqui, como é que ele vai conseguir? Por sua astúcia nos seus empreendimentos, e fará prosperar o engano. Ele vai conseguir enganar essas nações através da mentira. E através da mentira que ele vai conseguir enganar os líderes mundiais e as nações. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Por que ele vai enganar através da mentira? Porque as pessoas são mais fáceis a dar ouvidos à mentira do que ouvir a verdade. Ninguém quer ouvir a verdade, as pessoas querem ouvir mentiras. As pessoas querem ouvir palavras enganosas, mentirosas, falsas. Ninguém quer ouvir a verdade. E nós estamos vivendo hoje, no nosso país, totalmente esse período aqui. Que hoje até mudaram o nome. O nome para isso aqui hoje se chama fake news. Muitas pessoas que estão dando ouvido a mentiras.
Onde tem se divulgado, aonde tem se propagado na nossa nação um espírito de mentira. Porque as pessoas adoram ouvir mentiras. As pessoas adoram ouvir aquilo que é errado. Mas nós somos o povo de Deus, nós não pactuamos com mentira. Nós damos valor à verdade, porque a única coisa que vai prevalecer é a verdade, e a verdade da palavra de Deus. Eu preguei o texto, a palavra eterna de Deus. Então a única coisa que vai prevalecer é a verdade. E Deus, ele ama a verdade. Deus é aquele que nos leva à verdade, que nos conduz à verdade da palavra de Deus. Então, como é que esse líder, como é que o anticristo vai enganar essas nações? Através da mentira. A astúcia dos seus empreendimentos. Tudo que ele vai fazer vai dar certo. Tudo que ele vai empreender vai dar certo. Mas aquilo é uma mentira disfarçada, porque depois ele vai se revelar quem ele é. Fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos. Olha, no seu coração se engrandecerá. Ou seja, ele vai se encher de orgulho, de soberba, se achando o tal. E aí a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Ou seja, ele mesmo vai ser a causa da sua própria ruína. Ele mesmo será a causa da sua própria condenação, por causa do seu orgulho, por causa da sua prepotência, por causa da sua altivez de espírito. Amém? Se no seu coração se engrandecerá. E destruirá, olha o que ele vai fazer, e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Isso me causou um espanto com essa palavra despreocupadamente, despreocupado. Isso me trouxe uma aflição dentro do meu coração, porque a gente tem visto que muitas pessoas hoje dentro das nossas igrejas, elas estão despreocupadas. E vão ser presas fáceis para que elas não sejam arrebatadas, porque isso aqui vai acontecer depois do arrebatamento. Isso aqui é na grande tribulação, porque a igreja de Cristo ela já subiu, a igreja verdadeira, os servos verdadeiros, aqueles servos que ficavam esperando Jesus voltar, que se purificaram, que se santificaram, que se separaram de verdade, esperando o seu noivo, esperando o seu Cristo, e eles já foram arrebatados. E aqueles que ficaram aqui na terra vão passar por esse período da grande tribulação. Vão passar pelo período da grande tribulação. E olha o que a Bíblia diz. Que o anticristo vai destruir muitos ainda que ficaram, mas que ainda estão despreocupados como estavam antes. Muitos vão estar despreocupadamente. Muitos vão estar despreocupados. Muitas pessoas hoje estão em nossas igrejas despreocupados. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 1,32 diz que a despreocupação dos estúpidos é o que os destruirá. Amém? Outras versões, despreocupado significa descuido. Descuido, que significa satisfeito consigo mesmo.
Muitas pessoas estão satisfeitas consigo mesma. Estão nem aí para nada, as coisas estão acontecendo, elas não estão nem se dão conta do que está para vir lá na frente. Nem se dão conta do que é a sua vida que está em risco, é a sua família. E olha o que diz na NTLH, despreocupado é indolência, que significa despreocupação é relacionada com a preguiça e o descuido, e portanto com a estupidez e a tolice. Amém? No primeiro século, os cristãos na igreja de Laodiceia ou não se davam conta da sua deficiência espiritual, ou não se importavam com ela. Convencidos, gabavam-se de não precisarem de coisa alguma. Jesus Cristo os corrigiu, exigindo que reavivasse seu zelo cristão. Apocalipse capítulo 3, do 14 ao 19. Amém? A acomodação e a despreocupação também era a característica das pessoas nos dias de Noé. Elas ficavam absortas com coisas corriqueiras, comendo e bebendo, e os homens casando-se e as mulheres sendo dadas em casamentos. E não fizeram caso até que veio o dilúvio e os varreu a todos. Jesus acrescentou então: assim será a presença do Filho do Homem. Mateus 24, 37 ao 39. O cumprimento de profecias bíblicas indica que estamos vivendo na presença do Filho do Homem, Jesus Cristo, e nunca ficamos indolentes, descuidados, satisfeitos com nós mesmos, nunca, jamais. Ou seja, despreocupados no sentido negativo. Lucas capítulo 21, do 29 ao 36. Por quê? Porque se a igreja ficar assim, despreocupada, descuidada, indolente, você será presa fácil para o anticristo, para Satanás te tragar, destruir a sua vida e perder aquilo que é de mais precioso na vida de um ser humano, a salvação eterna. Amém? E olha o que ele vai fazer, o anticristo. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, ou seja, ele vai se levantar nesse tempo aí contra Jesus. Ele vai se levantar nesse tempo contra Jesus, o príncipe dos príncipes. Ou seja, ele vai reunir o seu exército para lutar contra o exército de Cristo, o exército do Senhor. Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas, ou seja, Jesus não vai precisar fazer nada para destruí-lo. Ele vai ser destruído de forma que ninguém vai esperar que isso vai acontecer. Deus é o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ninguém pode lutar contra o Senhor, ninguém pode fazer guerra contra o Senhor Jesus. Ninguém pode derrotar o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, queridos? Que você viva a sua vida cristã com a esperança renovadas em Cristo todos os dias. Você não ficar despreocupado.
para você não ficar indolente, descuidado e ficar, como Jesus disse, apercebidos. Ficai apercebidos, ou seja, ficai atento, preste atenção, observe as coisas, para você não ser enganado pelo engano, pelo erro, pela mentira, daquilo que o inimigo quer tramar contra a nossa vida. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te proteger, que Deus possa te guardar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos na paz e que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.